você que está aí pelo Facebook, você que está aí acompanhando a gente pelas redes sociais. Queremos aqui agradecer desde já você que tem compartilhado, tem mandado seu pedido de oração, você que está longe, muitas vezes em outras nações, né? How are you? How are you para você, né? Que Deus abençoe e que você possa estar very good. Eu quero agradecer também ao pessoal de Londres, ao Michael, sua família. Quero agradecer também algumas pessoas que nos ouvem também em outros países, que estão sempre comunicando, e a você de Santa Catarina, a você aqui do Brasil, que tem visto. Ajude-nos a pregar o Evangelho. Também você pode entrar lá no YouTube e encontrar a minha página, Apóstolo Gidalti Filho, e você ali se inscrever no meu canal e me ajudar a pregar o Evangelho. Então eu gostaria que você estivesse junto conosco nesta grande empreitada que é falar do amor do Senhor Jesus. Amém? Então seja bem-vindo você internauta, seja bem-vindo você de qualquer lugar deste país, desse planeta, que no momento está ligado conosco no Facebook ou nas redes sociais. Mas hoje, graça e paz a todos, é com muita alegria que o Espírito Santo nos concede para que possamos ficar mais uma vez diante da sua casa para aprendermos um pouco mais da palavra. E esta semana eu tive conversando com a minha esposa e eu tinha um assunto muito interessante que estava assim mexendo comigo, sabe? E a palavra que veio em mim foi a questão da ignorância. E hoje o tema da nossa mensagem vai ter esse tema: o preço da ignorância. Quando eu falo da ignorância, eu estou falando de algo que você não sabe. Eu estou falando de algo que você não teve a experiência de saber. Então, o preço da ignorância que quero trazer para você é muito mais grave do que você pensa. Então, eu já começo dizendo para você que a ignorância, quando falamos desta maneira, ou o preço dela, é algo sensacional quando você entende. E aqui que hoje vai haver um divisor de águas, tipo, Senhor, o que vai acontecer? Você não sairá mais ignorante, você saberá daquilo que a palavra de Deus está pedindo para que você faça. É uma coisa muito simples. Eu começo falando isso, ó. A ignorância, ela tem um preço muito alto, mas compreendê-la e superá-la pode salvar sua vida. Então eu preciso que você, no nome de Jesus, entenda isso. Esse é o nosso cabeçalho. A ignorância, ela tem um preço, irmãos, e não é fácil pagar quando não se sabe. Mas se você compreender, se você superá-la, você pode salvar a sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, amém. Olha só, desde a recessão, muitos de nós nós passamos a entender um pouco mais o nosso sistema financeiro. Desde a recessão, que muitas pessoas passaram, estão passando, passamos a entender o nosso sistema financeiro um pouco melhor. Mas problemas financeiros que antes nos parecia pequeno, hoje não parece mais. Parece uma loucura. Então, isso, especialmente as pessoas que aprenderam a entender o que é estar endividado. Se você pensar na recessão, da maneira como você foi colocado, e você pesquisar e ver como antes, hoje está muito pior. Porque hoje, aquele que tem, aquele que não tem, ele está na rua. Então, no entanto, você acreditaria que a humanidade, ela está
se aprofundando em outro tipo de dívida? Você acreditaria que a nossa humanidade, ela está se aprofundando, está se afundando, é uma areia movediça em uma outra forma de dívida? Bom, uma que não é finanças. Você acreditaria que essa dívida está prestes a estourar? Esta dívida está prestes a nos sobrecarregar? Então, faço outra pergunta. Você acreditaria que nós estamos prestes a pagar por uma dívida de ignorância? Nós estamos prestes a pagar uma dívida de ignorância. Antes de eu abordar este assunto, os detalhes, eu preciso primeiro descortinar para você o que é ignorância. Nós precisamos entender, a palavra descortinar significa que eu vou tirar aquele significado que você colocou como, ignorância para mim é isso. Não, eu vou descortinar isso, eu vou mudar isso. Olha só como funciona. Quando as pessoas ouvem a palavra ignorância, há muitas ideias que vêm à mente das pessoas. Então, alguns pensam, quando se fala de ignorância, liga a palavra ignorância à burrice. Outras, elas pensam que ignorância é descuidado. E outras usam essa palavra como insulto. Por quê? Eles não dão muita atenção na palavra, ao que ela significa. Então, se você perceber, muitas vezes quando a palavra ignorância é usada aí, é para burrice. Outra é para, como se diz no ditado, para uma pessoa descuidada. Está vendo como é ignorante? Não viu aquilo? Outra é quando querem insultar alguém. Ele diz, está vendo? Ô cabra ignorante, ô gente ignorante. Estão comigo? Digam amém. Então, de acordo com o dicionário Weber, a ignorância, irmãos, ela é nada mais, nada menos do que o quê? A falta de experiência. A pessoa ignorante, ela não tem experiência. O dicionário continua dizendo que quando a pessoa é ignorante, ela não tem conhecimento. E continua dizendo, a pessoa que ela é ignorante, ela é uma pessoa desinformada. E ela continua, o dicionário continua falando, toda pessoa ignorante, ela é desatualizada. Então, se você entender isso, somos ignorantes desde criança, e nós vamos aprendendo a superar essa ignorância com o nosso crescimento. Então, no entanto, existem algumas coisas sobre as quais permanecemos ignorantes, que a maioria de nós não sabe, que eu gostaria de falar, e uma delas é: muitas pessoas são ignorantes ao perfeito amor de Deus. As pessoas não conhecem, não têm o conhecimento do verdadeiro amor de Deus. As pessoas se apegam ao amor de uma mãe, as pessoas se apegam ao amor de um marido, de um esposo, se apegam de um namorado, se apega a amar a um carro. As pessoas se apegam nesse tipo de amor, mas não entende o grande amor de Deus. E quando nós falamos do grande amor de Deus, estamos falando de algo completo, nada complexo, é uma coisa completa. E eu tenho visto que existem pessoas que elas não entendem que sem esse conhecimento do amor de Deus, vai te trazer grandes problemas para o seu futuro. Mas como? Talvez você fosse um astrônomo,
astrônomo. Aí talvez nesta área você não seria afetado, porque você estaria se localizando pelas estrelas e assim, talvez não se tornaria uma pessoa estúpida, mas também não justificaria por você não conhecer todas as coisas. Então, eu digo agora, há momentos, no entanto, que a ignorância, ela é uma coisa muito ruim. Fala comigo, a ignorância, em determinado momento, ela é muito ruim. A ignorância, irmãos, de alguém sobre ética no trabalho, pode fazer a pessoa perder o trabalho. Quando você não tem ética no trabalho, você pode ser despedido automaticamente. Estão comigo? A ignorância sobre a segurança contra incêndio pode custar a vida de muitas pessoas. Existem pessoas que não têm conhecimento sobre a questão de segurança, de ordem no trabalho, segurança do trabalho numa empresa, numa igreja. E quando elas não têm esse conhecimento, pode botar muitas vidas em risco. E tem outra coisa, que a ignorância pode ser muito ruim, é quando você, tendo conhecimento dos princípios que uma igreja lança, uns princípios que uma liderança coloca, e você não segue, significa que você está vivendo um tempo desconectado. Eu até gostaria de usar esta frase, mas qual é, ou essa pergunta, qual é a pior ignorância neste mundo? Qual a maior ignorância em nosso mundo? A maior ignorância, meus amados irmãos, é quando as leis de Deus, elas são ignoradas. Você pode conhecer todas as leis que o mundo dá, mas se você desconhecer a lei de Deus, você está prestes a não entender o futuro e a não ver o futuro. Deixa eu tentar explicar um pouquinho. É quando a ignorância atinge o seu pior ponto. É quando a ignorância inocente se transforma em pecado. E a ignorância por si só, irmãos, ela é um pecado. Mas ignorar a Deus resulta em pecado. Quando você não sabe das coisas, até então é justificável alguém te dizer, ele não sabia. Mas depois que você sabe, não existe mais desculpa. Estão comigo? Então escute isso. Toda a humanidade pecou, segundo a Bíblia, sendo ignorante. Porque muitos não sabiam, muitos não entendiam. Todos nós, irmãos, fizemos algo que percebemos ser um pecado, até entender que era pecado. Aí, talvez você um dia violou uma lei de Deus, talvez você tenha sido cobiçoso, talvez você não entendeu a lei sobre o dízimo, talvez você não entendeu que a lei de Deus, ela finda quando Cristo diz, eu sou o fim da lei. Talvez você não compreenda isso. E aí a Bíblia nos fala que fosse o que você violou, na sua ignorância, a Bíblia fala em 1 João 3, verso 4, pois o pecado viola a lei de Deus. Você sabendo ou não sabendo, você violou a lei de Deus, você pecou. Mas vamos adiante. Alguns podem argumentar que não sabiam bem as coisas. Eu não sabia. No entanto, um crime é um crime. Quer a pessoa saiba melhor ou não, o próprio Deus, segundo a palavra, disse, lá em Levítico 4, versículo 2, ele disse que um pecado na ignorância ainda é pecado.
fazendo previsões. Se uma pessoa pecar sem querer contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, queria colocar esta questão. Outra palavra que está em Atos capítulo 3, encontramos o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro pregando para uma multidão em Jerusalém sobre o sacrifício de Jesus e o arrependimento. Ele acabou, irmãos, de lhe contar sobre o sacrifício de Cristo e disse: agora, meus irmãos, vocês que ouviram a palavra, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Todos, até mesmo os governantes, todos nós somos responsáveis sobre crucificar a Cristo, porque todos nós pecamos, segundo Romanos 3:23. Mas entenda isso, Pedro disse-lhes que se eles se arrependessem e se convertessem para que seus pecados fossem o quê? Apagados, para que o tempo de Deus viesse, que era a presença do Senhor, e mudasse a vida daquelas pessoas. Em Atos 3, versículo 19, encontramos isso. Mas eles ainda tinham que se arrepender do pecado, mesmo que fizesse por ignorância. Existem pessoas aí que cometem uma falha, um deslize, erra o alvo, diz: mas não teve ninguém que viu, né? Então não tem problema. Existe uma coisa chamada consciência. A sua consciência estava presente com você. Então você, se respeitar a sua consciência, você vai fazer o quê? Vai se arrepender. Para isso você precisa entender o que é conhecimento. Uma maneira melhor de entender a ignorância ou a falta de conhecimento é provavelmente descobrir o que é conhecimento. E eu estudando, de novo, o dicionário Webster, define conhecimento dessa maneira, ó. Conhecimento é informação ou consciência adquirida com estudo e com experiência. Então, portanto, conhecimento é basicamente o que nós aprendemos devido à nossa vivência no nosso passado. No entanto, como vamos receber esse conhecimento? Essa é a pergunta e essa é a dificuldade de muitas pessoas. Então vamos ver isso. Diga um amém comigo. Como Deus disse lá em Deuteronômio 1, versículo 39, as crianças não têm conhecimento do bem e do mal. Eles não podem escutar efetivamente porque os jovens são jovens demais e ainda não têm idade suficiente para ter a experiência que os ajude a dar conhecimento às pessoas. Então, à medida que nós vamos crescendo, no entanto, começamos a compilar das experiências de nossa vida e as lições que aprendemos de nossos estudos é aumentado segundo ao conhecimento. Quanto mais velhos envelhecemos, mais conhecimentos vamos adquirindo. Concorda comigo? Diga um amém. Então escute isso. De longe, a maneira mais fácil de receber conhecimento é estudando. Se você quer ter conhecimento sobre como cozinhar, procure livros de cozinhar, de culinária. Se você quer aprender sobre a construção civil, você tem que buscar livros que falam sobre engenharia civil. Mas se você quer saber sobre Deus, você tem que ler a Bíblia. Se você quer conhecer a Deus, você tem que ler a Bíblia. E segundo a Bíblia, não morre pensando. Então o tempo pode te matar. Ele é um péssimo professor. O nosso professor chama-se Espírito Santo de Deus. É Ele que você deve invocar seus pedidos. Então o conhecimento mais importante na face da terra
é o conhecimento sobre Deus e sobre suas leis. Esse conhecimento você não obtém pesquisando em fatos, na internet, ou até mesmo em livros antigos. Você precisa buscar Deus na Bíblia. Mas por que eu estou falando isso? Para se ter conhecimento sobre Deus, sobre as suas leis, você deve estudar o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Outra coisa, a melhor maneira de estudar a Bíblia é fazê-lo diariamente. As pessoas hoje estão desconectadas da palavra. As pessoas estão mudando o seu dialeto. As pessoas estão mudando até o seu dicionário. Está sendo colocado uma nova visão em que você não precisa nem do papel para escrever mais o que você precisa fazer. Tudo está eletronicamente, está digital. E a palavra de Deus vem dizendo lá em Atos 17, verso 10 e 11. A melhor maneira de estudar é fazê-la diariamente, como os bereanos receberam a palavra com grande interesse. Os bereanos da época, irmãos, eles receberam o conhecimento da palavra com tanta vontade, que eles pararam tudo para poder aprender as coisas de Deus. Digam amém. Por quais razões você pode estar vivendo na ignorância? Quais razões? Eu digo que há muitas razões pelas quais as pessoas são ignorantes. Às vezes as pessoas não entendem um assunto, às vezes as pessoas não entendem uma pergunta, às vezes as pessoas não entendem um atendimento. Elas percebem outra coisa. Então, para remover o véu da ignorância, você deve ser chamado por Deus. Diga comigo. Para mim perder a ignorância, eu preciso ser chamado por Deus. Como isso? Anote isso. Está em João 6,44. Toda pessoa que sai da ignorância é quando ela é chamada por Deus. Ela não é chamada por Deus, permanece na ignorância. Você quer mais? Em Isaías 44, versículo 18, diz que Deus fecha os olhos e o coração das pessoas para que elas não possam ver e entender. Talvez você diga assim, pô, mas aquela pessoa, ela custou para entender aquele assunto. Não está dentro desse tema que eu estou pregando. Mas vamos pegar o que aconteceu com o faraó nas escrituras. Deus endureceu o coração dele de uma tal forma que o que aconteceu? Ele pagou um preço enorme. E segundo Isaías 44, verso 18, diz que Deus fecha os olhos e o coração das pessoas para que elas não possam ver e entender. Ele não os responsabilizará totalmente até que Ele determine a hora certa para chamá-los. Irmãos, eu conheci pessoas que eles atiravam pedra na igreja, cegos, coração duro. Eu conheci pessoas que quando passava uma pessoa com a Bíblia na mão, ou vestida como se, vamos dizer, com roupas de domingo, para ir a uma determinada igreja, as pessoas eram chacoalhadas, eram xingadas, elas mexiam com elas na rua, cegas, com um coração duro. Mas à medida que Deus pega essas pessoas e chama elas, a ignorância cai. Então nós precisamos entender que Deus tem um plano maravilhoso, e o seu plano, Ele mesmo chama um pequeno grupo, que eu entendo que é nós, que nós somos chamados de primícia, os primeiros, e depois chama o restante da humanidade para o seu maravilhoso conhecimento, mas aí é mais tarde. Então entenda, para remover a ignorância, você deve ser chamado por Deus. Você se entende ter sido chamado por Deus? Como que se sabe isso? É quando eu prezo e entendo o que Deus fala na sua sagrada palavra e tenho a Bíblia, a palavra de Deus, como a coisa mais preciosa da minha vida. Então você não é
mais ignorante. Você não é um cego e nem surdo. Você é uma nova criatura. Estão comigo? Mas existe, irmãos, razões específicas que fazem com que você possa estar vivendo na ignorância. A primeira delas, o tempo de Deus. Foi isso que eu disse agora. Se você estiver dentro do tempo de Deus, você pode ter sido salvo. Mas vem a segunda: preguiça. Algumas pessoas, irmãos, são preguiçosas demais para pesquisar a palavra de Deus por si mesmas. E portanto, irmãos, elas nunca vão obter nenhum conhecimento, porque não buscam a Deus. Embora eles adquiram alguns conhecimentos com a sua experiência, segundo a palavra, geralmente é muito pouco e tarde. E é por isso que Deus nos diz para sermos o quê? Diligentes e segui-los. Nós temos que fazer com pressa, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E quem não estiver pronto, fica. Eu quero continuar aqui que em Provérbios 6, do verso 6 ao 11, a Bíblia fala que o rei Salomão mostra quão importante é a diligência, buscar a sabedoria, correr atrás das coisas de Deus. Se você comparar o conhecimento ao alimento espiritual, poderá ver que há um ponto muito válido aqui. A Bíblia fala que Salomão está dizendo, ele está dizendo que nós devemos ser como uma formiga. Porque ele diz que ela trabalha por sua comida e ela procura e encontra. E uma vez que a formiga, segundo a história, ela encontra e consome esse alimento, ela nunca deixa de ir, mas ela vai acumulando até que o tempo necessário que ela precisa daquela comida, ela use depois. Então, Salomão em Provérbios está dizendo que nós devemos ser como a formiga, buscar o alimento espiritual, buscar de dia, de noite, de dia, e não parar de buscar. Estão comigo? Terceiro ponto, muitas pessoas têm dificuldade de buscar os nossos desejos em vez dos desejos de Deus. O egoísmo, irmãos, é a chave para a solidão para muitas pessoas. Vivemos em um mundo muito egoísta e às vezes colocamos as coisas físicas que a nossa sociedade materialista valoriza acima de Deus e do seu precioso conhecimento. Valorizamos o material. Cristo diz que alguns, olha que interessante isso aqui. Cristo diz que alguns desistem do conhecimento de Deus porque permite que os cuidados desse mundo os sufoquem. Você vai buscar isso lá em Mateus 13, versículo 22. E uma vez que eles estão buscando ativamente seus propósitos, desejos, não tem tempo e nem desejam buscar os conhecimentos que vêm de Deus, que poderiam lhe dar muitas bênçãos. Então hoje as pessoas, elas estão desconectadas porque elas não sabem sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Será que você não sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados? Bom, eu quero dar alguns exemplos de ignorância. Estão comigo? A Bíblia nos fornece muitos exemplos de ignorância. De fato, para a história sobre a questão de ignorância, eu quero colocar para vocês apenas 3 aqui. E aí em seguida nós estaremos terminando. O primeiro exemplo que eu quero colocar é o de Jó. Deus ajudou a Jó a ver a ignorância quando disse assim para ele em Jó 38, verso 2. Quem é esse que obscurece o conselho por palavras sem conhecimento? Olha a pergunta. E o livro de Jó registra um período muito difícil na vida desse Jó,
quando ele está chorando de dor e acusando Deus de quê? Que Deus era injusto. E durante esse tempo, segundo esse primeiro exemplo que eu estou dando, ele fez algumas declarações que, como Deus disse, fez sem conhecimento, fez ignorantemente. E na ignorância, ele realmente queria dizer o que com aquilo? Na verdade, ele estava perguntando, ele estava questionando a Deus. Mas no final Jó diz, em Jó 42, verso 6, ele diz: portanto eu me abomino e me arrependo em pó e cinza. Jó se arrependeu porque quando ele disse que Deus era injusto, ele não estava correto. Pare-se. Eu quero que você pare agora e pense. Para se arrepender primeiro, nós temos que perceber que existe um pecado. Jó percebeu. Qual foi o pecado dele? Chamar Deus de quê? De injusto. O julgamento de Jó removeu sua ignorância sobre a sua própria natureza pecaminosa, segundo a Bíblia, e a fraqueza humana em comparação ao poder ilimitado de Deus, irmãos, é muito grande. Estão comigo? Então nós entendemos que Jó, o que ele fez? Ele teve um tempo de ignorância, mas para sair da ignorância ele teve que se arrepender, reconhecendo o pecado. Eu vou dar o segundo exemplo, é um dos antigos que nós vamos falar dos israelitas. Deus também os acusou de ignorância em Jeremias 4, versículo 22. Israel nem sempre era ignorante como nação, segundo a Bíblia. Mas à medida que a geração, após geração, se afastava cada vez de Deus, eles se esqueciam das leis de Deus. Percebam, irmãos, cada vez que estamos indo para o futuro, as pessoas estão esquecendo de Deus. Segundo a Bíblia, eles abandonaram o conhecimento de Deus e seus caminhos para o mundo e seus supostos privilégios. E é por isso que Deus sempre instruía aos filhos de Israel a ensinar os filhos dele o quê? O caminho, a verdade. Você encontra isso em Deuteronômio 11, versículo 19. A Bíblia também diz que Deus nunca quis que o seu povo fosse o quê? Ignorante sobre ele e seus caminhos. Deus sempre se mostrou, Deus sempre se colocou à frente. Quando Deus livrou o povo lá do Egito, Deus se mostrou, não só, teve muitas coisas, as pragas, o coração duro de Faraó. E Deus usou duas pessoas, que eram Moisés e Arão, para poderem caminhar juntos, e um afirmando o outro, e levando o povo em direção da nova terra, do novo lugar. Então Israel nos dá um exemplo que nunca devemos esquecer, ou permitir, ou imitar o que eles fizeram. À medida que nós estamos entrando, irmãos, em uma nova época, em uma nova era, não podemos nos esquecer de Deus. Isso é ignorância. Isso é burrice. O terceiro exemplo, e aqui eu estou terminando, é o de Paulo. E talvez, segundo a Bíblia, o apóstolo mais famoso da história do Novo Testamento. Ninguém, segundo a Bíblia, contribuiu com tantos livros como ele para a palavra de Deus. E poucos irmãos se igualaram no zelo pela palavra, de seu modo de vida. E portanto, é meio difícil acreditar que Paulo era ignorante. O apóstolo Paulo era ignorante, não é? É difícil de acreditar, porque é um cara que pregou pela Ásia inteira. Mas no entanto, isso é uma verdade que a Bíblia nos coloca, que Paulo era ignorante sobre as coisas de Deus. E eu vou dizer para você que está lá em 1 Timóteo 1,13, Paulo admite que
ele havia ignorado algumas das coisas que ele fez na ignorância, que a Bíblia fala e conta ali que foram terríveis. E se você perceber, ele havia matado fiéis, seguidores de Jesus, perseguindo a igreja, espancado o povo, chamando o povo de Deus, aqueles que estavam tentando adorar a Deus, ele pegava, espancava e mandava matar. Ele tinha autorização e autoridade para fazer isso. Quão ruim você poderia ficar? Imagine, irmãos, quantas pessoas que foram sacrificadas, foram abusadas, simplesmente porque elas disseram que eram seguidoras de Jesus. Lembro eu que quando eu estudava, criança, há muito tempo atrás, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu lembro que eles chegavam e diziam: "Ih, ó, é crente". Mas o crente era uma diminuição de um cristão pequeno, um cristãozinho. E eles zombavam da gente, a ponto até de querer fazer com que os cristãos não participassem, como aconteceu com os judeus. Muitos dos judeus, irmãos, eles se disfarçavam de católico para poder sobreviver. Então nós entendemos que quão ruim você pode ficar nesse mundo ignorante, sem saber quem é Deus, sem saber das leis de Deus. E eu quero que você entenda. Eu me lembro de pessoas que entravam na igreja e diziam, gritando lá na porta, o nome da mulher, ou o nome do filho, ou o nome da filha, dizendo: "Fulano, sai daí de dentro, porque se eu entrar aí, eu quebro tudo e todo mundo". No tempo da ignorância, essa pessoa chegou a fazer violência contra outro ser humano. Mas depois que a verdade chegou na vida dessa pessoa, estava lá dentro do mesmo lugar, do lado da pessoa, dando glória a Deus, dando aleluia, e dizendo: "Eu me arrependi, eu me arrependo porque o que eu fiz eu não tinha conhecimento". Agora imagina você, um homem chamado apóstolo Paulo, ter mandado as pessoas para a morte, porque ele estava obedecendo uma lei. No entanto, Deus teve misericórdia e chamou o apóstolo Paulo, tirando ele da ignorância, moldando em um dos cristãos mais zelosos que o mundo já viu. Que você possa ser esse cristão zeloso, que você possa ser esse. Mas entenda, Deus precisa te chamar, Deus precisa fazer com que você seja chamado, e à medida que você é chamado, você vai ver que Cristo morreu por você na cruz. A ignorância vai ser descortinada, você já não vai ser mais aquele ignorante, agora você já sabe todas as coisas, você passa a ser uma nova criatura. Sabe, irmãos, os resultados da ignorância? A ignorância pode ter muitos resultados diferentes, e alguns exemplos de ignorância são muito leves e nada prejudiciais, resultando apenas em um leve embaraço. Outros são muito graves e terríveis na vida de uma pessoa, resultando em mortes, em outros casos piores. Mas os resultados de permanecermos ignorantes às leis de Deus estão no pior extremo da natureza humana. Você não saber o que um advogado faz é uma coisa, você não saber o que um médico estudou na medicina é uma coisa, comparado a você não saber as leis de Deus. Meu amigo, um dos resultados da ignorância é que nos tornamos pecadores. Um pecado, irmãos, é alguém que peca repentinamente, é seguido. E se você não conhece as leis de Deus, como sabe que não está indo contra elas? Quando eu leio lá em Salmos
14, verso 4, Salmo 53, verso 4, mostra que os pecadores geralmente têm uma característica de serem ignorantes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Somente pelo chamado misericordioso de Deus, alguém pode sair desse ciclo. Olha, irmãos, que ciclo terrível. É esse ciclo terrível que nós devemos tirar a humanidade. Ignorância, pecado. Ignorância, pecado. Fala comigo. Ignorância, pecado. Ignorância, pecado. Esse é o ciclo vicioso que a humanidade vive hoje. Sem saber, pecando. Sem saber, vão pecando. Sem saber, vão se enterrando cada vez mais. Sem saber, daqui a pouco, irmãos, vem outro resultado, que é o que podemos ser destruídos por nossa ignorância. Isso é mostrado em Oséias, capítulo 4, verso 6. Quando Deus lamenta e diz: meu povo está sendo destruído por falta do quê? Conhecimento. Quando o povo não tem conhecimento, é um povo ignorante. Mas quando o povo perde a ignorância, passa a ser um povo de conhecimento. Então a Bíblia fala que Deus estava lamentando porque a ignorância de seu povo estava destruindo o povo, e eles não estavam se voltando mais para Deus, pelo contrário, estavam se distanciando de Deus. Toda vez, irmãos, que Israel se afastava de Deus, devido à sua ignorância, eles seguiam um caminho de eventual destruição. Notem, irmãos, as pessoas que se distanciam de Deus, as pessoas que abandonam Deus, elas ficam se martirizando, elas ficam no seu canto, ficam sofrendo sozinhas, porque elas tomam um caminho diferente de Deus. Esse é um caminho de destruição, um caminho de ignorância. Oséias 4:6 também nos diz outro resultado da ignorância. Deus diz através de Oséias: porque você rejeitou o conhecimento, eu também rejeitarei de ser sacerdote por mim. Se alguém é rejeitado, é uma coisa muito triste. Mas se rejeitarmos o conhecimento de Deus, o que lemos aqui, Deus nos rejeitará. Então nossos pecados ocasionalmente cometidos, segundo a Bíblia, na ignorância, também nos separarão de Deus, segundo Isaías 59, verso 2. Em Efésios 4, versículo 18, Paulo também disse que a ignorância nos separaria de Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque se as pessoas estão ignorantes sobre Deus hoje, estão separadas de Deus, estão longe de Deus. Mas eu tenho aqui a luz no fim do túnel. Oh glória! Pode parecer que a ignorância, irmãos, é uma coisa terrível, que não podemos superar. No entanto, há uma luz no fim do túnel. Olha lá o que diz em Atos 17, verso 30. Depois que Deus nos chama e aprendemos os seus caminhos, o que fazemos para nos livrar da ignorância? O que vamos fazer? Segundo a Bíblia, somos informados de que esses tempos de ignorância, Deus também ignorou. Segundo a Bíblia, mas agora ordena que todos os homens, depois que saem da ignorância, precisam se arrepender de seus pecados. E olha que interessante, Deus ignorou o nosso tempo de ignorância, mas agora Ele exige que nós venhamos nos arrepender dessa ignorância e dos pecados cometidos durante esse período. Irmãos, o arrependimento é uma mudança do coração. É uma mudança de mente. Isso eu falo porque é uma tristeza divina. Como devemos mudar de nosso estado de ignorância? Eu vou repetir essa pergunta. Como devemos mudar de nosso estado de ignorância? Deveríamos estar mudando da ignorância para a sabedoria. Fala comigo, eu preciso sair da ignorância para a sabedoria. Porque um dos maiores presentes de Deus é a sabedoria. Mas no entanto, a transição de um para o outro
não é um processo de hoje para amanhã. É lento, mas um que dura, segundo a Bíblia, a vida inteira. Você vai buscando conhecimento à medida em que você vai envelhecendo. Saiba isso. Vamos primeiro da ignorância ao conhecimento. Fala comigo. Vamos primeiro da ignorância ao conhecimento. Do conhecimento ao entendimento. E finalmente, do entendimento à sabedoria. E devemos perceber, irmãos, que existe uma diferença entre conhecimento, entendimento e sabedoria. Conhecimento é o que você sabe, é o que você tem em sua cabeça. Agora, compreender é um nível mais profundo de que, como o conhecimento se encaixa e como pode ser usado, aí já é outra coisa. Agora, entendimento espiritual significa entender as coisas de Deus. Sabedoria é a capacidade de fazer julgamentos sólidos. Pegar esse conhecimento, entendimento e aplicá-los na sua vida, isso é sólido, isso é sabedoria. Agora devemos permanecer, irmãos, conhecedores dos caminhos de Deus, através do quê? Da oração, do estudo da Bíblia, da meditação. Pois a dívida da ignorância está se acumulando, as pessoas estão cada vez mais se acumulando. Hoje elas botam culpa em tudo. A culpa é o pastor, a culpa é o grupo de louvor, a culpa é a igreja, a culpa é porque não tem ninguém na igreja, a culpa é porque é o João, a culpa muitas vezes é porque não tem luz, a culpa é o frio, a culpa é o calor, a culpa é a praia. Na verdade, a culpa está na pessoa, porque é um pecado de ignorância. Isso vai acumulando. E portanto nós devemos fazer a nossa parte para detê-la, parar de adicionar nossas próprias adições à dívida mundial da ignorância. Se informe, saiba que Cristo morreu por você, toda a dívida foi paga, e não existe nada nesse mundo que possa te acusar, nada nesse mundo que possa dizer que você não conheça a Deus, ou você é ignorante nisso. Nessa noite, o preço da ignorância me levou a descortinar para vocês que vocês não são mais ignorantes. E o fato de não serem ignorantes provam que a responsabilidade não é nossa. É sua, é a sua escolha, permanecer ignorante ou ir para o passo da sabedoria. E eu desejo que todos vocês que estão nessa noite aqui na igreja, e você que está aí no Facebook, saiba buscar mais de Deus, saiba buscar aquilo que Deus tem para você, e deixe o mundo da ignorância, porque o preço já foi pago, e nós já somos salvos, no nome santo de Jesus, amém? Eu quero agradecer a você que estava na internet, que está aí junto conosco, quero agradecer de coração, mas que você que está aí ouvindo de coração, se você ainda vive no tempo da ignorância, hoje a ignorância não existe mais para você. Busque a Deus, busque a Jesus, porque Ele é o caminho. Vamos convidar a todos para estarem juntamente orando comigo, e vamos nesta oração agora edificar um tempo para que Deus venha nos dar sabedoria, conhecimento, e esse conhecimento possamos botar e aplicar nas nossas vidas. Grande Deus, grande Pai que estás nos céus, toda honra, toda glória damos a Ti, que sabes todas as coisas, entende tudo o que nós precisamos. Pai, agradecemos, Senhor, por esta palavra,
entendemos o preço da ignorância. Sabemos que o preço da ignorância, Senhor, é não ir à eternidade. O preço da ignorância, viver na ignorância, significa que a pessoa não vai poder ver a tua glória. Mas nós, Senhor, agora queremos tirar este véu que tem atrapalhado as pessoas, e elas possam ver, Senhor, a tua cruz, e esta cruz vazia, pois o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está, Senhor, à direita do Pai, e nós sabemos que o Senhor está prestes a buscar a sua igreja. Então nós pedimos, Senhor, abençoa-nos, abençoa a sua igreja, abençoa seu povo, guarda-nos, é o que nós te pedimos, no nome santo, sagrado de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.